Deixe-me começar hoje mostrando-lhes uma experiência que vocês nunca viram antes. Eu tenho aqui uma espira conectada a um galvanômetro para indicar a corrente elétrica que irá passar nela. O feixe de laser, a mancha na tela, se movimentará sempre que uma corrente elétrica atravessar essa espira. Para fazer com que uma corrente passe por esse fio, pego esse ímã comum e movimento inicialmente introduzindo na espira. Depois afastando da espira. Ou movimentando a espira até o ímã e afastando-a depois. Esta foi uma das grandes descobertas do século XIX. Hoje já dominamos a notável maquinária da eletricidade e do magnetismo. Sabemos como descrevê-los, por isso vamos descrever como se processa a experiência. O que acontece é que uma corrente flui através do fio. Isso significa que cargas elétricas dentro do fio são postas em movimento, o que significa que alguma coisa aplicou alguma força sobre elas. A força sobre a carga elétrica pode ser igual a Q vezes um campo elétrico, se existir um, ou igual a carga Q vezes a velocidade da carga que atravessou o campo magnético. Qualquer uma delas poderia fazer a carga se movimentar. Essa é a nossa equação. Vejamos como utilizá-la para descrever a experiência que acabamos de observar. Existem duas possibilidades. Uma, a espira fica parada, sem movimento, e movimentamos o ímã até ela. Isso provoca um fluxo da corrente. Nesse caso, as cargas na espira não estavam em movimento. Portanto, não pode ter sido o campo magnético do ímã que as fez movimentarem. Mas como elas realmente se movimentaram, havia, portanto, um campo elétrico. Assim, concluímos que um campo magnético variável, causado pelo movimento do ímã, produziu um campo elétrico. Essa foi a grande descoberta de Faraday, a indução eletromagnética no século XIX, e essa é uma explicação dessa experiência. Mas existe uma outra explicação completamente diferente e independente que vamos mostrar agora. Suponhamos manter o ímã parado e movimentamos a espira. É claro que acontece exatamente a mesma coisa. Mas nesse caso não temos um ímã em movimento nem um campo magnético variável. Na verdade, as cargas da espira que estão se movendo como um todo, porque estamos movendo a espira. Elas possuem a velocidade V. Essa velocidade no campo magnético do ímã produz uma força que faz com que a corrente flua. Isso também explica a experiência que acabamos de observar. Assim, esses dois fenômenos diferentes, ou seja, a espira parada e o ímã em movimento, e o ímã parado e a espira em movimento, são, na verdade, dois fenômenos completamente distintos e independentes, com explicações totalmente diferentes. Quando Albert Einstein percebeu isso, disse: "Vamos, pessoal, você só pode estar brincando. Qualquer um pode ver que isso é uma coisa só." Foi, portanto, essa simples experiência que assinalou o ponto de partida da teoria da relatividade. Não foi a experiência de Michelson e Morley, nem qualquer experiência exótica para detectar o movimento da Terra através do éter, mas esse pequeno e simples fenômeno que todos naturalmente conheciam, mas que deixou preocupado nada menos do que Albert Einstein. E o que preocupava Einstein não era que tivéssemos dificuldade em explicar esses fenômenos. Essa equação os explica perfeitamente em todos os casos. O que o preocupava era essa falha na perfeição intrínseca da teoria. E o que ele fez foi produzir uma teoria, a teoria da relatividade espacial, que possuía essa perfeição interna. E é exatamente essa teoria que vamos estudar agora. Os historiadores relembram a virada deste século como uma revolução. Em qualquer campo, da aviação à antropologia e à arte, ocorreu um desvio radical da normalidade em todas as frentes. O ano de 1905 representa um marco crucial. Foi quando Albert Einstein pediu ao mundo que tomasse o caminho correto e pensasse por um momento em que consiste realmente um momento. O tempo é relativo, disse ele, bem como a noção de simultaneidade de eventos. Na relatividade de Einstein,
que é uma realidade, não importando como seja vista, a simultaneidade é uma questão de opinião. Observem, por exemplo, o que acontece quando se acende uma luz enquanto passa o trem de Henry. A luz alcança a frente e a traseira do trem ao mesmo tempo. Pelo menos é assim que Henry vê. Mas consideremos o ponto de vista de alguém do lado de fora. Para Albert, no chão, a parede traseira se aproxima da luz enquanto a parede dianteira dela se distancia. Esses dois eventos não parecem de forma alguma simultâneos. E essa é a essência do problema do tempo. E na física, a explicação do problema começa com a dilatação do tempo. Tendo em vista a constância da velocidade da luz, não resta a menor dúvida que um simples relógio de luz em movimento se atrasa por um fator gama. Mas se utilizássemos um relógio mais convencional, será que ele apresentaria o mesmo atraso? A resposta é oportuna, pois se só o relógio de luz atrasar, será possível comparar o tempo marcado pelos dois. Assim, se o tempo fosse o mesmo, eles estariam em repouso. Mas se o relógio de luz se atrasasse, isso teria acontecido por estarem em movimento. Mas em movimento em relação a quê? A premissa básica da relatividade é que não pode haver movimento absoluto nem repouso absoluto. E se essas condições não existem, não há experiência que possa detectá-las. Assim, se a teoria da relatividade é correta, cada relógio do universo deve comportar-se exatamente como um relógio de luz. E isso não é uma descoberta que se refere exclusivamente a relógios. Esse é um fato sobre a natureza do próprio tempo. A dilatação do tempo coloca a relação entre tempo e espaço sob uma luz inteiramente nova. Exatamente o que acontecia na arte e literatura nos primeiros anos deste século. Na arte, assim como na ciência, a ideia de tempo e espaço era agora mais do que uma ilusão passageira. Assim como Einstein tentava colocar tudo numa nova perspectiva, Virginia Woolf incitava os escritores a ultrapassarem a linha de ferro formal de uma sentença. Nenhum escritor inovou mais em matéria de tempo e espaço que James Joyce. Assim como o mundo de Einstein, escreveu o crítico Edmund Wilson, o mundo de Joyce está em constante transformação, sendo percebido por diferentes observadores em tempos diferentes. Isso aconteceu com todos, cientistas e artistas, músicos e matemáticos, poetas e filósofos. E a teoria da relatividade de Einstein foi pelo menos tão longe quanto qualquer imaginação criativa. Na trilha da relatividade, a velocidade não só altera a natureza das coisas, ela altera também a maneira pela qual as coisas são percebidas. Isso porque a relatividade de Einstein é uma teoria do movimento e de como ele é visto por diferentes observadores. A teoria aplica-se a qualquer lugar, até mesmo o Brooklyn, e inclui todos os observadores,
até mesmo um bom esportista como Henry. Dizem que Henry é muito rápido na bola e deseja ardentemente jogar pelos Brooklyn Dodgers. Ele se prepara para isso. Há quem diga que Henry pode arremessar uma bola quase à velocidade da luz. E deste ponto de vista, ele realmente parece muito rápido. Mas do local onde se encontra seu companheiro Albert, ele parece mais rápido ainda. Será que a velocidade da bola, adicionada à velocidade do trem, faz com que a jogada de Henry pareça ainda mais rápida que a velocidade da luz? Claro que não. Pois mesmo num trem, nada é mais rápido que a velocidade da luz. Então, o que estaria realmente acontecendo aqui? Estatísticos de beisebol descobriram isso usando um diagrama espaço-tempo, onde, do ponto de vista de Henry, a bola corre para um lado e Albert para o outro. Como a distância é um eixo e o tempo o outro, a velocidade v', pode ser vista como a inclinação de cada linha, assim como a velocidade da luz é fornecida pela inclinação de sua linha. Neste gráfico, a luz percorre uma unidade de distância para cada unidade de tempo. Assim, c é igual a 1. Enquanto isso, o arremesso de Henry tem uma velocidade ux' igual a 0,6. Albert, indo na direção contrária, tem uma velocidade de menos 0,6. Isso do ponto de vista de Henry. Por outro lado, para Albert, a velocidade da luz permanece a mesma. Mas todas as outras velocidades são transformadas porque todas as inclinações são medidas sobre eixos inclinados. Naturalmente, a luz ainda percorre uma unidade de distância para cada unidade de tempo. E, portanto, c ainda é igual a 1. Mas agora, Henry se movimenta para frente a uma velocidade v igual 0,6. E a velocidade da bola é ux igual a 0,88. Na estranha aritmética da relatividade, não importa de que maneira a observemos, quando uma velocidade é adicionada a outra, o resultado é sempre menor que a velocidade da luz. Assim, embora Albert certamente concorde que Henry é realmente muito rápido na bola, podemos sempre jogar um pouco de luz sobre a questão, com a certeza de que chegará primeiro. Mesmo na direção do movimento relativo, os componentes da velocidade jamais somam uma velocidade maior que a velocidade da luz. E a transformação da velocidade afeta os componentes perpendiculares ao movimento, pois embora as distâncias permaneçam as mesmas, o tempo muda de um sistema para outro. Mesmo uma teoria bonita como a de Einstein necessita ser testada. E existe um teste da relatividade, num fenômeno conhecido como decaimento dos mesons μ dos raios cósmicos. Há um quarto de século atrás, o Dr. David Frisch, do Massachusetts Institute of Technology,
e o Dr. James Smith, da Universidade de Illinois, filmaram uma experiência clássica provando a realidade da dilatação relativística do tempo. Eles mediram o fluxo na atmosfera de uma partícula radiativa subatômica chamada meson Mi. Produzida no ponto mais alto da atmosfera da Terra, por raios cósmicos vindos do espaço exterior, os mesons Mi descem a uma velocidade próxima à velocidade da luz. Mas experiências de laboratório, como essa feita por Smith, mostram que os mesons Mi se desintegram naturalmente, depois de uma vida média de apenas 2 milionésimos de segundo. Isso significa que mesmo desenvolvendo uma velocidade próxima à velocidade da luz, eles não podem ir muito longe através da atmosfera antes de decaírem. Ou, em outras palavras, quando Frisch e Smith observaram 568 mesons Mi em seu detector, no alto do Monte Washington, calcularam que apenas 27 por hora deveriam chegar à base da montanha. Mas quando levam seu equipamento ao nível do mar, encontram quase tantos mesons Mi quantos havia lá no alto, 412 por hora. Frisch e Smith não se surpreendem, é claro. A razão para essa discrepância é explicada pela teoria da relatividade. Viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz, o relógio interno dos mesons Mi anda mais devagar. O que significa que, observados da Terra, eles demoram em média mais de 2 milionésimos de segundo para se desintegrarem. Ou, para explicar de maneira diferente, quando observada do sistema de referência do meson Mi, a atmosfera da Terra, subindo a uma velocidade próxima à velocidade da luz, é contraída, segundo Lorentz, a um tal valor que a partícula pode facilmente chegar ao chão em apenas 2 milionésimos de segundo. Dois irmãos gêmeos, nascidos virtualmente no mesmo tempo e no mesmo lugar, são superficialmente muito semelhantes. Mas por dentro podem revelar-se tão diferentes quanto o dia e a noite. O fato de serem tão diferentes e ao mesmo tempo tão semelhantes talvez seja o maior dos paradoxos dos gêmeos idênticos. Mas na física, o paradoxo dos gêmeos nos traz à mente outra imagem. E como a teoria de Einstein, começa com um fato extraordinário em relação aos relógios. Não importa há quanto tempo existam. Não importa se fazem tic-tac, batem a hora ou dizem cuco. Todos obedecem às regras da relatividade. Naturalmente, essas regras também se aplicam ao relógio humano. Com um dispositivo marcador de tempo conhecido como metabolismo, ele começa a funcionar ainda antes do nascimento e, como era de se esperar, continua funcionando até o fim. Mas o que aconteceria se o relógio humano se movimentasse a uma velocidade próxima da velocidade da luz? Para tentarmos descobrir, consideremos esses gêmeos idênticos, Albert e Henry. Desde o início, seus relógios biológicos começam a funcionar em perfeita sincronização. Mas dentro de pouco tempo, os melhores planos do pai e da mãe saem de sincronização. Em vez de ortodontista, Albert torna-se um cientista. Henry escolhe o que sobrou dos espaços abertos, o próprio espaço. Especialmente no caso de gêmeos idênticos, a primeira separação é dolorosa. De qualquer maneira, viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz, Henry não tem problema de deixar Albert para trás.
Essa é a primeira grande viagem de Henry para o seu novo patrão, a empresa bancária interplanetária. Destino Zog, a uma distância de 10 anos-luz. Missão: levar uma carga de pão branco e trocar por bolinhos Zog. Esses bolinhos deliciosos que os terrestres adoram. Mas isso não é o que há de mais extraordinário. Se Henry pudesse comparar o seu relógio ao de Albert, descobriria que o relógio de Albert está andando mais devagar. E se Albert pudesse comparar o seu relógio ao de Henry, descobriria que o de Henry está andando mais devagar. Isso parece um paradoxo. Como podem os dois relógios andar ao mesmo tempo, um mais devagar que o outro? Felizmente, na teoria da relatividade não existe problema nenhum. Pelo menos não haverá qualquer problema enquanto os dois estiverem longe um do outro. Mas o que aconteceria se eles não estivessem longe um do outro? Suponhamos, por exemplo, que eles se encontrem numa reunião de família. Mais uma vez, na teoria da relatividade, não há qualquer problema. Henry, viajando a uma velocidade próxima à velocidade da luz, precisará de 10 anos para chegar a Zog, a 10 anos-luz de distância. E mais 10 anos para trazer os bolinhos de volta à Terra. Para Albert, isso equivale a 20 anos. Mas para Henry, seu irmão gêmeo, a situação parece diferente. Como para ele a distância está contraída pelo fator de Lorentz, tudo parece um pulinho à esquina. Um abrir e fechar de olhos, e Henry diz alô para as luzes coloridas de Zog City. Em seguida, com igual rapidez, pois a distância é novamente contraída, volta à Terra com a mesma velocidade. Assim, quando eles comparam seus relógios biológicos, o resultado, embora surpreendente, não encerra nenhum paradoxo. Henry, o gêmeo que viajou para muito longe e está de volta, envelheceu apenas alguns meses. Mas Albert, o gêmeo que jamais deixou seu sistema inercial de referência, envelheceu 20 anos. Que significa que mesmo entre irmãos gêmeos, o tempo é relativo. Tentemos imaginar, se possível, um universo totalmente vazio. Um universo sem absolutamente nada. No universo assim, não faria o menor sentido falar de tempo ou espaço. O próprio conceito de tempo ou espaço seria desprovido de qualquer significado. Se houvesse um único objeto no universo, isso ainda seria verdade. Tempo e espaço não teriam qualquer significado. Mas se houvesse dois objetos, podemos nos imaginar dizendo que eles estão se aproximando ou se distanciando um do outro. Estaremos falando então sobre o fluir do tempo e as distâncias. Se houvesse muitos objetos no universo, poderíamos imaginar usando alguns deles para construir um dispositivo capaz de medir o fluxo do tempo ou a distância entre objetos. Mas ainda não faria qualquer sentido, nesse universo, dizer que um objeto está em repouso e que tudo mais está em movimento. Nesse universo, a lei de movimento mais simples que seria possível imaginar diria que cada corpo permanece no seu próprio estado de movimento até que algo interfira nesse estado. Isso é, naturalmente, a lei da inércia. Mas isso deve continuar fazendo sentido no universo em que a luz é capaz de se propagar no vazio. Mas se a luz tem uma velocidade definida, quando observada de um determinado ponto de referência, então existe algo como estado de repouso nesse sistema de referência. E todo o argumento em favor da lei da inércia vai por água abaixo. Não sei se existem outros universos logicamente consistentes. Mas no nosso universo, esse problema foi resolvido ao se determinar que a velocidade da luz é a mesma para todos os observadores, independente do seu estado de movimento. Sabemos disso.
E é só isso. Podemos deduzir que se houver um par de gêmeos e um deles ficar na Terra, enquanto o outro viaja em alta velocidade para uma estrela distante e volta, o que viajou será mais jovem do que aquele que ficou na Terra. Não é preciso saber muita coisa ou coisa alguma sobre o funcionamento dos relógios, sobre osciladores de cristal de quartzo ou sobre o metabolismo humano. Essas coisas são completamente irrelevantes. Tudo que é preciso conhecer é o princípio da relatividade e a constância da velocidade da luz. Disso posso deduzir que o gêmeo que viajou voltará à Terra mais jovem do que o outro que ficou. Esse é um feito absolutamente notável da lógica humana pura. Essa é a teoria da relatividade. Até a próxima. Just a little bit.